como uma coisa está junta com a outra, ou seja, de certo modo se interligam. Estava vendo um vídeo agora recentemente do Nando Moura e ele está lá falando sobre o seu rival, entre aspas, que lamentavelmente nos deixou em dezembro de 2023, o PC Siqueira, e ele coloca no vídeo a namorada do PC Siqueira, a última, que largou dele tipo 2 dias antes dele fazer o que ele fez, lamentavelmente, que a política do YouTube permite a gente dizer aqui. E ela vai lá e revela uma coisa interessantérrima, uma coisa muito interessante, que nos motiva, ou incentiva, a fazer uma reflexão. Inclusive, eu deixei meu comentário lá no vídeo do Nando Moura, não sei se eu estou bloqueado lá, enfim, independente de estar ou não estar, eu deixei lá, já tirei o print aqui. Lembrando, não estou aqui para pegar conteúdo de terceiro, até vou poupar muito aqui, pelo fato, como eu disse até para o Nando Moura lá no comentário, não sei se ele vai ver, que como ele usou um trecho do Santão, aquele Santão que me processou, pediu 40 mil, pode ser que ele leve um strike, pode ser que ele seja processado pela equipe dele, que só está acatando quem esteja falando do Santo Imaculado Bispão, que é meu xará, tem o mesmo nome que o meu. É coisa de louco. Mas a revelação da moça, da namorada, é interessante, que faz a gente fazer exatamente várias reflexões, não uma só. Colocou, às vezes, até elogiando. No meu caso aqui, eu não elogiei coisíssima nenhuma. Eu falei aquilo que eu entendo do Evangelho. Uma pessoa como eu, que sou convertido ao Evangelho desde 2005, quase 20 anos. Não é qualquer um Zezinho tantão por aí que fala groselhas. Eu sei muito bem do que eu estou a falar, fui obreiro de igreja, para quem não sabe, e inclusive participando da Sacrossanta Igreja de São Paulo e tal. Que a igreja naquela época dizem que era a quinta maior, chegou a ser a segunda, na década de 80, início dos anos 90, do pentecostalismo, só perdendo para a Assembleia de Deus. Quando eu saí, já foi degringolando, já estava nesse processo. Hoje deve ser o quê? Uma oitava, sétima maior potência religiosa, entre aspas. Muito bem. Olha só, eu vou colocar primeiramente o link do vídeo do Nando Moura aqui, para vocês entenderem toda a situação. Olha só, esse aqui é o vídeo do Nando Moura que ele fez hoje, dia 16 de abril. Namorada do PC Siqueira, ele orava antes do fim. Nesse vídeo aqui, se a gente passar aqui, até acho que se passar assim só a imagem não vai dar problema. Ó, olha quem tá lá, olha quem que aparece lá, o tupetudo, ó, o tupetezinho de Zeu lá. Quer ver, ó? Olha lá, olha o tupete. Você viu o tupete? Pera aí, tem que deixar com o curso aqui. Olha lá, olha o tupetezão lá, olha lá ele lá, ó. E aqui na legenda, o Nando Moura tá falando. O que a namorada do PC Siqueira falou? Que o senhor PC Siqueira estava orando junto com esse bispão lá, do tupete, com aquele que me processou. Que tem final Leonardo. Vocês entendem? Estava orando. Aí você pensa assim, então ele se converteu. Então ele não era ateu 100%, é óbvio que ninguém nessa vida é ateu 100%. Quando está quase morrendo, batendo as botas, vai clamar por qualquer tipo de Deus, ou deuses, vai buscar além. Principalmente se a pessoa quer viver. Me parece que era o interesse dele viver. Senão ele não tinha aceitado. E a namorada diz que foi a mãe que passou para ela os vídeos do bispão, da oração do bispão, para orar junto com o PC Siqueira, que orava ajoelhado. O camarada que fazia militância contra as igrejas. Até eu concordo. A militância do PC contra as igrejas picaretas. É óbvio. E aquilo que eu sempre digo, isso é só a prova disso, que eu sempre disse, há 7 anos praticamente, que desde que eu comecei o canal era pregação, desde 2017, no canal, que muitos ateus são revoltados com o sistema religioso, com religião, com igreja. Eles não são ateus necessariamente do Deus Criador dos céus e da terra, do Criador, eles não são. Então, por isso que a gente não pode julgar pela aparência, às vezes são revoltas, são as porneias, as prostituições, as enganações, as hipocrisias, o farisaísmo que existe no sistema religioso, que faz com que muitas pessoas se decepcionem e não querem mais saber
de religião, como eu lá em 2009 fiz, como todos fazem, uma associação equivocada entre Deus e religião, achando que Deus é a religião dos homens e não é. Aí você vê os escândalos, fica crucificando Deus, dizendo que ele não existe. Na realidade, ele existe numa outra perspectiva, está preso a espaço e a tempo, e ele não mandou ninguém criar instituição CNPJ, e muito menos você ir lá visitar. Ele manda você adorar ele em espírito e em verdade. Não é em carne e em mentira. Não é no templo. Até porque está escrito em Atos dos Apóstolos que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Então, o que o PC Siqueira representava, claro que tinha um excesso, radicalismo e a ignorância teológica da parte dele. Mas era essa militância de atacar as igrejas porque foi decepcionado, porque não presta, porque tinha um picareta. E esses exemplos todos por aí. Mas, no fundo, ele queria entender Deus. No fundo, ele queria buscar Deus. Só que os péssimos exemplos desses pastores picaretas e padres também, ele não é só pastor, faz com que essas pessoas se decepcionem com Deus, se afastem de Deus, xinguem a Deus. E Deus até perdoa, porque é o tempo da ignorância delas. Eu já tinha feito um comentário para esse Siqueira há tempos, e falando exatamente isso, que ele não era ateu do Deus verdadeiro, que está fora de tempo, está em todas as partes, na realidade, porque ele é onipresente, está em todos os lugares. Ele era contra esses deuses fabricados pela religião. Então, essa é a primeira reflexão que eu quero fazer. E a questão é só mostrar, às vezes, a fotografia, nem é colocar áudio, como não foi no meu caso, eu não coloquei áudio, não coloquei vídeo, que lá tinha todas as comprovações de quem era esse bispo. Fiz em cima de fotografias, de prints, de frames do vídeo. O camarada, além de ter dado um strike, ele foi me processar mais adiante. Por um vídeo que tinha 50 visualizações. Não deu nem 100. Não é 100 mil. Não é 50 mil. É 50 visualizações. Diz que é perseguição, né? Aí os canais grandes, eles não têm coragem de atacar. E os canais grandes, ele que estavam fazendo vídeo contra ele. Contra ele, não, falando a verdade. Vamos ser francos. Muito bem. A segunda reflexão que eu quero fazer, a primeira é que já fiz aqui, o PC Siqueira não era ateu coisíssima nenhuma do Deus verdadeiro. Porque senão não ia se ajoelhar ou buscar Deus. Era arrependimento? Poderia ser muitas coisas. 2, a oração do bispão não curou ninguém, né? A oração do bispão não manteve o PC Siqueira entre nós. Por que será? O camarada que está podre de rico. O Nando Moura, que não sabe, ele é o canal maior de oração ou de pregação evangélica da plataforma. Quase 20 milhões, me parece que tem, 15, 16 milhões. Eu já nem vi mais e nem me interessa ver mais nada referente. Então, o camarada é o suprassumo, é o cara. Agora eu pergunto, será que Deus quer esse cara? Porque o cara sou eu, é Jesus Cristo, não é um famoso por aí. Jesus não andava atrás da multidão. A multidão que vinha até ele se esquivava, ia orar nos montes. Jesus não queria ser idolatrado. E esses pastorecos por aí querem ser idolatrados. Muito interessante. E interessante é o que eu estou a dizer, que a oração dele não curou ninguém, né? Por que a oração dele, que chega a atingir 1 milhão todo dia, não faz coisas? Não temos resultados, literalmente. Não são aqueles testemunhos de baba-ovo, de fanáticos. Eu fiz a campanha herética do sal, que esse bispo fazia. O Bobear até faz até hoje. Que é colocar sal dentro da água. Aliás, um copo d'água com sal e tomar durante 7 dias. Vai ser curado, vai ser abençoado, próspero. Um pouquinho de sal com água. Até na época, quando eu fiz o comentário, vai que a pessoa tem problema com pressão arterial ou hipertensão, pressão alta, toma ali, pode dar problema, não é verdade? Ela vai ter um pico de pressão. E a segunda, olha só que miscelânea, que misticismo. O camarada joga uma farinha, não sei se era de mandioca ou de trigo, joga na mão da pessoa, jogou na mão da pessoa. Tem um vídeo, eu não vou colocar aqui porque sabe como é que é, mas tá na internet. Joga na mão da pessoa, manda ela fechar a mão, fecha a mão aqui, e ele vem e começa a buzinar aqui as fofoquinhas de Zeus, de revelação, entre aspas, para a pessoa. E eu apelidei essa prática nefasta, anti-evangelho, herética, de farinha revelatória. Agora eu te pergunto, Jesus fez isso? Os apóstolos fizeram isso? Os próprios lá do Velho Testamento fizeram isso? Coisa isso nenhuma. Nem a tal campanha do sal.
E o povo acha que esse sujeito que está a doutrinar a multidões está correto, está com Deus. Por isso que quando ele processou a sua equipe, vieram os fanáticos tá aqui, me atacar de tudo quanto é forma, dizendo, é bem feito, não sei o quê, só que bem feito eu venci na justiça. Eu venci. Porque ele foi obrigado a desistir, porque ele achava que tinha direito, mas não tinha a comprovação do direito. E nem, olha, o direito se tinha, porque a juíza disse, me comprove aqui que você tem legitimidade para processar. Não tinha, desistiram. A própria juíza deu a prensa e perdeu feio, porque quando a gente está na verdade, Deus age. Quando você em Deus deposita a sua fé, fé em Deus.